Boa noite, boa tarde, bom dia. Comecei da noite hoje, viu? Foi do boa noite pro bom dia. É pra evitar a fadiga, né? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na Amém. Graça do Senhor, estamos aqui com mais um Golcast. É isso aí, o nosso Golcast, o podcast da Comunidade Católica Cairóis. Estamos muito felizes, que foi uma bênção. Você que acompanhou o nosso primeiro podcast, o nosso Golcast com o Juninho Cairóis. Se você gostou, comenta já nesse vídeo. Vai lá no vídeo do Juninho, tem aí o link na descrição. Você assiste, tá muito massa. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de alguma forma. Então nós estamos muito felizes e estamos de vento em polpa aqui, graças a Deus, muito empolgados. E é isso, vamos chegando aqui. Peço para você agora, para de olhar a gente aqui, desativa o bate-papo, dá o like aí, se inscreve você que não é inscrito e compartilha muito essa live, compartilha esse link, que eu tenho certeza esse tema aqui já é impactante, né? Já é poderoso, eu tenho certeza que Deus também vai te alcançar, beleza? Estamos aqui mais uma vez com ela, minha irmã de comunidade, Rilzane Kelly. Aê, Galera, seja muito bem-vindo. Como o Padre falou, o bate-papo de hoje é um tanto curioso, né? Muitas muito pessoas... massa. Eu tô aqui muito curiosa para saber também. Que vem aí? Mas é isso. Fica com a gente. Fica com a gente, fica ligadinho, seja bem-vindo, né? Você com certeza já compartilhou muito o podcast, o primeiro que foi com o Juninho. Da mesma forma, você vai compartilhar esse também, né? E a gente conta com essa ajuda massa de vocês. Mas a gente não tá aqui sozinho, né, Padre? A gente tem aqui uma convidada mais que especial, nossa irmã de comunidade também, Virgínia. Seja bem-vinda. Carinhosamente conhecida como nossa B, né? Seja bem-vinda. Estar aqui participando desse projeto, né? Então você que está em casa, se inscreve, comenta, manda para os amigos, né? Eu acho que Deus vai gerar muito fruto através dos podcasts aqui. Amém, eu creio. Então assim, que tudo isso assim que Deus tem realizado na Cairóis, né? Eu acho que de alguma forma vai alcançar algum tipo de pessoa, né? Então eu acho que Deus está sendo muito criativo conosco, né? Então assim, tá chegando o podcast, eu acho que vai alcançar um número de pessoas incríveis, assim, né? Eu acho que essa partilha, ela é muito importante. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade. Amém. A gente o intuito desse podcast é justamente isso, a mesa, né? A gente tá numa mesa aqui e mesa a gente partilha, a gente fala de Deus, a gente fala de comida, a gente fala de coisa boa, a gente fala de coisa ruim, a gente chora junto, mas a gente tá junto, assim. É um momento de a gente se abrir, de a gente partilhar a nossa experiência de vida. E eu tenho certeza que a sua vida, B, assim como pra mim, é sinal de Deus demais pra essa geração. Já tem, né? Muitos frutos aí. Tava falando nisso aqui antes do programa. Muitos frutos, graças a Deus. E não vai parar por aqui, em nome de Jesus. Tá só começando, já profetizo aí. E que muita coisa vai vir ainda na sua vida, e aí, em nome de Jesus. Eu quero lançar também, se você conhece, você tá assistindo esse podcast e conhece Virgínia, comenta aí, eu conheço a B. E se você não conhece, comenta aí, quero conhecer a B. Que nem quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Porque vai ser encarregada, B, de ver lá, quero conhecer a B, e tu vai entrar em contato com a galera. Já arrumou esse pepino aí pra já vai comentando aí, eu conheço a B ou eu quero conhecer a B. Mas bora lá, vai, Padre. É isso aí, tamo junto. Muito feliz, felizão demais. B tá passando aqui, veio passar um final de semana aqui na comunidade com o William e o Alan. Quero mandar um abraço também pra vocês, meus irmãos. Tamo junto. E a gente não podia deixar de pegar B emprestado um pouquinho aqui pra gente saber. Hoje a gente tava partilhando, né, B? De como era a sua vida, e a gente não tinha um tema até então, né, para o nosso podcast, mas nessa partilha hoje a gente tá gravando excepcionalmente
às 21h20 do dia 14 de novembro, né? Hoje pela manhã a gente vinha partilhando um pouquinho, eu vinha partilhando com B no carro sobre quem era B, e eu quero muito que ela agora fale para nós quem era a Virgínia, quem é a Virgínia, mas vai lá do início, B. Fala pro povo aí. É tão engraçado que a gente tava comentando no carro e aí surgiu uma história e eu falei, disso aí eu sei, disso aí eu entendo. Como assim, né? Então, eu acho que a minha primeira experiência é de espiritualidade, na verdade, né? Não foi uma experiência com Jesus, mas foi uma experiência de espiritualidade. Foi quando eu tinha 6 anos, né? Sim. Eu fui, a minha mãe, na verdade, minhas tias e tal, eu não lembro na época, mas eu morava em São Paulo e eu tinha muito problema, assim, espiritual, né? Hoje eu consigo entender aquilo, porque com 6 anos você não tem um entendimento total daquilo. E a referência que a minha mãe tinha das pessoas que diziam leva ela no candomblé, leva ela pra ver o que é que ela tem, né? Que era algo que não era mais do controle, assim. E aí eu lembro que minha mãe sofria muito, né? Caraca, minha mãe sofria muito, assim, porque eu me transformava, né? E quando eu fui a primeira vez, eu não tinha um entendimento do que era aquilo, né? Eu lembro que era uma mata fechada, eu lembro que a gente ia num lugar, tipo um sítio, e aí lá eu ia entendendo que, tipo assim, as entidades baixavam, essas coisas, mas eu era uma criança, né? Então aquilo pra mim não me dava medo. Eu ia perguntar, não te assustava? Não, era assim, tipo, eu tô indo ali porque eu tenho esse problema, que eu tinha muitos sonhos estranhos, e eu, quando acordava, eu voava na minha mãe, assim, era uma coisa muito louca. Iniciou isso com quantos anos, B? Que eu lembro, assim, 6, eu acho, 6 para 7, E aí eu lembro que quando eu fui lá a primeira vez, então a gente meio que preparou, né, as coisas, e eu sabia que eu iria voltar lá para passar uns dias, para fazer um trabalho, né? Geralmente isso era, assim, essa palavra eu lembro muito bem, assim, que era para fazer um trabalho, porque a minha memória é muito boa, assim. Hoje não tá tanto não, mas era muito boa, assim. Então eu lembro desses fatos, assim. E fiz esse trabalho, e eu lembro, assim, que toma aqueles banhos, aquelas coisas todas, assim, algumas coisas que eu consigo lembrar, mas uma coisa que é nítida, assim, pra mim, foi que, tipo, eu não recebi nenhuma entidade, né? E eu tinha muitos dons já desde criança, eu não sabia identificar, né? Depois que você tem uma experiência com Jesus, você entende a sua história. E aí eu lembro que o que eles queriam sempre me dizer e ressaltar em mim, mesmo sendo uma criança de 6 anos, era que eu tinha muitos dons, né? E aquilo seria bom para aquele lugar, bom para aquela espiritualidade, né? Mas assim, para mim era estranho, mas assim, era um ambiente onde tinham crianças e que eu brincava, então... Tu era criança, né? Criança só queria brincar. Só queria brincar. E tu falava comigo, partilhando, que eles te reverenciavam, né? Isso, e aquilo pra mim era muito estranho, porque eu queria ir lá pra, sei lá, comer as coisas que tinham e brincar com as crianças. E eu tinha que ir pra roda, eu lembro. Não, você tem que ir. E as pessoas olhavam pra mim, sei lá, era muito estranho, né? Tipo, e assim, só pra pegar o gancho, tu começou a ir foi levada aos 6 anos de idade por conta que tu tinha sonhos, e nesses sonhos... E aí tu tem uma memória de assim, quanto tempo antes que tu passou a ter esses sonhos, ou sempre que tu teve, como é que... Não, eu acho que, tipo assim, eu não vou lembrar precisamente, mas eu sei que, tipo, eles aconteceram e eu acho que durou, sei lá, acho que 1 ano, não lembro, mas assim, e aí era constantemente. As pessoas falaram pra tua mãe levar... Isso, me levar. Levar você lá e tal. E então, tipo, a minha mãe já tinha sido da Assembleia de Deus, né, então assim... Tua mãe era assembleana? Ela... Era ou é? Não, ela era. E nessa época ela estava afastada, né? Sim. Então, assim, eu acho que o desespero também, né? De ver a sua filha daquele jeito, eu acho que o desespero fez com que ela levasse para aquilo que estava mais ali, assim. Né? Isso aqui vai resolver. Procurando uma solução, né? Muito. Entendo. Mas... tem muita coisa que a gente vai falar ainda hoje. Só que Virgínia também... não falou de onde ela era, né? Faltou essa apresentaçãozinha. Sim, eu sou de São Paulo, mas eu moro em Maceió há muitos anos, né? Depois, sei lá, com 8, 9 anos eu fui morar em Maceió. Então eu sou alagoana de coração, mas eu sou alagoana. Eu faço parte da missão, né, de Maceió. Eu sou comunidade de aliança, sou membro de aliança e sou muito feliz. Quanto tempo de comunidade B? 2020, né? Assim, eu já estava desde 2019, mas quando eu fiz compromisso 2020. Glória a Deus, é isso aí. Amém. Tu vê, não sei se Caio fez o temazinho de hoje.
pra colocar. O tema, arrocha o tema aí. Eita. Pum. Do candomblé ao cristianismo. Então, minha gente, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Vocês já viram que B já começou aí partilhando um pouco da experiência. Ela foi uma criança que tinha alguns problemas na infância. Falaram para a mãe dela que ela fosse levada no candomblé, que isso poderia ajudar, né? Resumindo basicamente o que ela falou. E aos 6 anos de idade ela foi introduzida nessa realidade, né? Do candomblé. Muito inocente, não sabia de nada, nem sua mãe também. Acho que não tinha. Não era maldade, né? Era realmente um desespero para ter uma resposta. Mas né? que não deixa de ser perigoso, né? Sim. Não deixa de ser abrir uma brecha. Algo negativo. Na verdade, eu acho que todo mundo, ou pelo menos uma maioria das pessoas que entram no candomblé, é justamente para buscar uma saída, né? Um escape. Não é nem tanto por maldade, mas é realmente... uma resposta imediata, né? Isso. Porque a gente sabe que Deus é um processo. Isso. E às vezes a gente quer aquela coisa muito de imediato. Isso. E aí as pessoas acabam entrando até na inocência sem saber do perigo, né? Né? Do perigo que é essas coisas e tal. Mas vai partilhando aí, Bê. O que é que você se lembra? Acho que a primeira pergunta já pode rolar a partir daqui, né? Se Léo soltar aí. Isso aí. Onde tudo começou, B? Aí. Eu já comecei, não foi? Falando logo tudo. Mas o que eu lembro, assim, né, pra complementar. Assim, né? tu lembra que foi com 6 anos e tal. Isso. Mas isso foi aonde? Porque tu fala que tu veio pra Maceió. Isso tudo foi em São Paulo. Isso tudo foi em São Paulo. Foi em São Paulo. E era tão interessante, assim, porque no contexto geral, tipo, quando eu chegava lá, eu amava aquelas pessoas, assim, sabe? Eu gostava muito Já era familiarizada, isso, né? já era familiarizada com aquelas pessoas. Então, eu sabia que ali tinha resolvido o meu problema. Então, era isso. E eu sabia que eu tinha, lógico, que eu não usava esse termo dons, mas sempre se ressaltava, né? Tipo assim, ela é diferente, ela tem algo. E eu ficava só assim, ouvindo, né? O que os adultos falavam pra absorver. Mas, assim, eu acho que uma das coisas, assim, que eu acho que mais me marcou, eu acho que foi quando eu fiz realmente, né, o trabalho e tudo mais. E que eu sabia, tipo assim, não queria estar aqui, não queria fazer isso, né? Chegava um momento que, tipo, eu sabia que eu precisava estar ali, porque eu devia obediência à minha mãe, mas ao mesmo tempo eu não queria aquilo, né? Tipo assim, agora eu já tô cansada, eu quero tirar essa roupa e eu quero ficar de boa, assim. Tô ligado. Né? Então era uma coisa. Tinha toda uma roupa especial para aquilo, para os rituais, tudo. Tem que ter, é tudo um ritual, né? E assim, dos 6 aos 14, né? Isso. Tu fala. Porque aí depois eu voltei pra Maceió, morar aqui. E aí depois a gente tinha que sempre fazer, né? E minha mãe dizia, olha, tem que fazer todo ano, não sei o quê. Então a gente fazia lá na minha casa e tal. Fazia todo ano tem que renovar. É como se fosse uma renovação. E tipo assim, eu não gostava daquilo, sabe? E os sonhos? Não tive mais depois. Mas era tipo assim, eu não consigo. Tipo assim, eu não quero isso. Então eu ficava mesmo emburrada, né? Porque eu sou muito... Eu expresso muito, né? Então, se eu gosto da pessoa... Aí as pessoas chegavam lá em casa e eu... Então você que vai comentar aí, eu quero conhecer Virgínia. Saiba disso. Saiba disso. Então, assim, Então, B, vai, pode. Então, assim, era muito disso. Gente, eu não quero. Aí, quando tava chegando perto, eu não quero. Eu não quero, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha avó, ela foi assembleana há muitos anos, né? Então, eu sabia que eu tinha a intercessão da minha avó, né? Nisso tudo. Então, assim, eu acho que... Ela orava por você sem dúvida, né? Então, eu acho que o fato de eu estar aqui hoje é muito fruto da oração dela durante anos, né? Não só por mim, mas por todos os netos. E eu lembro que a vovó ficava meio assim, né? Que ela sabia de algumas coisas e tal. Mas eu não gostava. E chegou um momento que eu falei assim, eu não quero isso mais. Tipo assim, não quero. Beleza, a gente vai entrar nisso aí já. Mas assim, o que mais te marcou, assim, uma experiência, assim, tu falou que te marcou na mudança, né, a mudar, mas assim, uma experiência lá que durante esses 8 anos, sei que com 6 anos, 7 anos, mas a partir dos 10 você já começa a ter uma noção, né, um entendimento, né? Eu não sei se depois dos 10 ou antes, teve alguma coisa assim lá, durante esses rituais, que te marcou, assim? O que mais me marcou, por incrível que pareça, foi quando eu ainda estava lá. Eu acho que o que mais me marcou, assim,
foi no dia que eu fiz o trabalho e tal, e aí dormi, não sei, tem umas coisas assim dos horários. E quando eles foram me acordar, tipo, a primeira coisa que ele pergunta assim, sei lá, baixou a entidade? Não. Tu pode falar como era esse trabalho, assim? Eu não lembro. Sei que tem uns banhos, umas coisas, dorme, bota uma roupa tal, não pode ver claridade, tem umas coisas assim. Tem e cada coisinha dessa tem um significado, né? E aí eu lembro que quando ele entrou pra saber se tinha baixado algum, tipo, não foi. E aí eu lembro que ele falou assim, que... Eu não lembro a linguagem, mas hoje o entendimento que eu tenho era, tipo, ela tem muitos dons, sabe? Tipo assim, ela é muito diferente. Tem algo nela, assim, sabe? Ele falou pra mim, eu entendia, eu era uma criança, né? Mas isso ficou muito marcado, assim, na minha história. Então, quando eu entrei na igreja, isso começou a fazer muito sentido, né? Tipo assim, aqui não é o meu lugar, né? Eu não pertenço a isso. Existe já um lugar que é meu, né? E eu quero encontrar esse lugar. E aí, nesse período, quem tanto frequentava o candomblé com você? Só você e sua mãe? Ou minha mãe, às vezes, e a minha irmã, né? Acho que minhas tias foram algumas vezes e tal. Mas meu pai era muito neutro. Tu também nunca levou alguém, amiga tua, amiga? Nunca foi esse tipo de influência? Por exemplo, quando eu vim morar em Maceió, eu não frequentava o terreiro. Eu só fazia essa renovação. Porque minha mãe conhecia. Isso tu falou que tu fazia isso não mais no terreiro. Não fazia. Tipo assim, pra mim, aquela realidade não existia pra mim, sabe? Era uma realidade que eu queria esquecer. E tu tem, assim, ideia ou lembra quando foi que isso que é a próxima pergunta, né? Quando isso começou a te incomodar, né? Quando tu percebeu assim, caramba, isso não é pra mim. Tu lembra quando foi, como foi, o que foi que te levou a pensar nisso? Porque... Eu acho que, na verdade, na época eu acho que eu não entendi, mas a minha sede por Deus era grande. Tu já tinha sede? Eu acho que eu não identificava não o que sabia, era, mas era isso, entendeu? E eu vejo assim, na minha história, que o inimigo, ele sempre quis mostrar que o meu lugar não era junto de Deus. Então, assim, ter essa percepção de saber que faltava algo, eu preciso de algo, e esse algo tá onde? E a gente sempre foi criado muito confiando em Deus, independente de estar lá. Mas a minha mãe sempre falava, entendeu? De Jesus, nos ensinou falando de Jesus, né? Tanto é que a gente sabia rezar Pai Nosso, Ave Maria, a gente tinha um respeito muito grande. A gente não tinha o hábito de ir à Santa Missa, né? A gente não tinha na minha casa. Mas a gente sabia, tipo, que acontecesse alguma coisa, a gente ia rezar, a gente ia pedir a Deus, sabe? E até lá mesmo, eu acho que a minha mãe foi introduzido nela também isso, de achar que ali também era um lugar bom, né? Porque lá falava de Deus, né? Então, às vezes, quando a gente não tem um entendimento espiritual, não tem essa experiência com Deus, eu acho que no desespero, qualquer coisa que fala de Deus, você vai lá, tá certo. É válido, né? E assim, você entrou muito cedo, né? 6 anos, e ficou até os 14. E aí tu partilhou que logo no início já parou com os sonhos, aquilo que era problema, mas só que isso também não fez com que vocês parassem de ir no candomblé, né? Vocês continuaram. Então foi algo que, tipo, ele resolve o seu problema, mas ao mesmo tempo ele lhe amarra ali, né? Você não consegue se desligar. E eu acho que se você não tiver uma fé, algo que te mova em Deus, eu acho que você fica sempre com receio de você sair. Eu acho que é isso. Exatamente. Sei lá, né? Você fica ele gera um temor dentro de você. Isso assim, tu percebia as coisas, sei lá, dando errado, né? Alguma coisa dava errado. Tudo dava errado. Tudo dava errado. Tipo assim, era uma tristeza sem fim. Como era na tua casa? Não sei. Como era teu comportamento? Não, muito agressiva. Tipo assim, com a minha mãe extremamente agressiva. Tipo, do nada assim, Beto? Nada, tipo assim, me irritava muito fácil, não tinha paciência, sabe? Muitas vezes eu não me reconhecia, então assim, era como se aquilo não tá legal, sabe? Atingia isso tudo. Interiormente, tudo, né? Caramba. E no colégio, a galera, teus amigos sabiam disso? Não, quase ninguém sabia, sabe. Né? Eu acho que nem tem gente na minha família que nem sabe disso, assim. E era algo muito restrito, assim. Sim, entendi. Por exemplo, em casa a gente não comenta sobre isso, sabe? Hoje não se fala mais disso assim. Outro dia eu fui até conversar com a minha mãe, quem disse história? Eu, mamãe. Graças a Deus, já é sarada, lavada pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que a gente tá falando desse assunto aqui. É um assunto tanto polêmico, é um assunto que não é tão normal, mas assim, claro, gente, é pra
engrandecer o nome de Jesus, é para vocês saberem que o nome de Jesus, que Jesus está acima de qualquer coisa e que ele é a melhor opção de tudo, né, B? Isso. E por isso que a gente veio, que a gente achou tão interessante isso, para mostrar para o povo também que tem essa realidade na igreja. Não é só B, não foi só B, não vai parar. Graças a Deus, Deus tem resgatado mesmo pessoas da garra do inimigo e trazido para ele, para perto dele. A gente tá com esse testemunho aqui que é maravilhoso, né? Um testemunho de vida fantástico, assim. Eu não sabia, né? Por isso que eu fiquei muito surpreso. Eu disse, não, a gente tem que falar disso, porque enquanto eu aprendi uma coisa com o Jorge, e é verdade, né? A gente da renovação, né? A gente que tem raízes da renovação, a gente fala isso. Quanto mais a gente fala, mais a gente é curado, né? Muito. Quanto mais a gente externa, mais a gente é curado. E assim, mais a gente ajuda as pessoas, né? Quando a gente fala disso, porque tem pessoas que vão se identificar. Caramba, bicho, porque ela vivia isso, então eu tô vivendo isso, então dá tempo de eu sair e tal. Mas enfim, a gente vamos chegar lá. Eu tenho só uma curiosidade. A rocha os anéis. É porque eu vou aproveitar. O momento é pra isso, é pra matar as curiosidades. Pergunta. Como era esse processo de renovação? Que tu falou que não ia mais nos terreiros, mas renovava todo ano em casa. E como é essa renovação? Eu lembro, assim, porque sabe aquela coisa que, tipo assim, isso aqui eu quero deletar da minha vida. Mas eu lembro que sempre ia alguém, né, que frequentava e tal. E aí tem as orações, entendeu? Era uma coisa assim, mas era algo muito simples, assim, muito rápido. Fazia algum ritual assim? Isso, fazia oferenda de comida, essas coisas, né? Mas era algo muito assim, muito rápido. Sim. Porque eu já ficava contando as horas pra acabar. Caramba, que... Eu com a minha cara maravilhosa. Acaba logo. Caramba, tu já tinha isso, né? Acho que é de tanto também a tua família ser de Deus, rezar, isso já te incomodava. O Espírito Santo já estava dentro de você, né? Eu penso muito que quando tem o propósito de Deus na nossa vida, né? Não tem como a gente ficar fora do que a gente quer, né? Mas Deus sempre ele vai dar uma oportunidade pra gente voltar. É isso aí. E experimentar. Essa próxima pergunta? Manda aí, Léo. Quando a chave virou? Quando foi que isso realmente... Esse incômodo passou a ser algo que realmente não te deixou em paz, né? E dizer assim, agora eu tenho que... Acho que de 15 para 16, eu acho que eu fiquei, tipo assim, sabe? A pessoa faz 15 anos, parece que se sente um adulto, né? Então, assim, eu falei, não quero, não vou fazer isso. No dia que você fizer isso, eu saio, não sei o que, era muita briga. E acabou que foi deixando. Foi deixando. E quando eu vi... Aí, quando eu entrei na igreja, aí eu falei, não, agora é hora... E assim, eu lia muitas coisas de Monsenhor Jonas, então... Aí foi quando a chave... Foi, eu falei, não, agora é hora de pegar as coisas que eu tenho, porque eu tinha roupa guardada e tudo mais. E eu olhava no meu guarda-roupa, por que eu tô guardando isso? Isso não me pertence, não é da minha pertence. Peguei e pedi pra minha mãe queimar, falei, não quero isso mais, não quero. Glória a Deus. E era o que a gente falava, partilhando também, é tudo partilha, né? Quando a gente se senta pra conversar, vai pra todos os lugares do mundo, mas sempre volta pra Jesus, né? E a gente falava disso. Quando a gente começa a ter uma vida... Quando a gente começa a entender quem é Jesus, o que ele faz... Quando eu me decido por Jesus, viver uma vida com Jesus, né, B? A gente tem que deixar, velho. A gente tem que se esvaziar, tem que se desligar daquilo que fazia parte da vida velha, né? E tu falou isso. Eu joguei... O vestido que eu tinha, a roupa tal, sei o que. E é isso, né? Muita gente retém isso. Não, tem que me lembrar. Que lembrar nada, velho. Tem que lembrar de... Existem coisas que vão lhe dar gatilhos, né? Então, tipo assim, isso não faz parte da minha história. Eu não quero isso, assim. E aí eu já tinha um entendimento do sentido que aquilo não era bom eu guardar, né? Aquilo não iria me fazer bem. Tem muita pregação de Padre Jonas, Jorge falava isso. Eu vi uma pregação de Padre Jonas num tempo e na minha casa tinha o barzinho. Aí ele mandava a gente quebrar os litros de cana, de bebida, tudinho. Os CDs, né? Naquele tempo, muito CD, disco. A gente queimava. Padre Jonas tinha muito essa linha radical, né? Até hoje a Canção Nova.
E depois que eu li Se Ensina o Nome do Monsenhor Jonas, eu falei, gente, eu fiz a coisa certa. E a tua mãe pensou o que disso? Quando tu falou assim, não quero mais, chega, ela não falou nada, não. Tipo, acho que ela já disse também, né? Ela também já estava. E aí foi já no tempo que eu já tava tendo meio que, não sei, eu não queria aquilo e eu queria algo que eu não sabia o que era, sabe? E aí tu começou a caminhar na igreja. Aí depois, acho que 14, né, 15, 16, aí quando eu fiz 17, a vovó faleceu. Ah, que é evangélica. Aí deu um boom, assim, tipo, e agora? Sabe? Ficar sem chão, não ter ninguém. E falava, e agora? Eu não tenho mais ela. E aí, nisso, eu lembro que a minha tia, eu contei até pra Fada hoje, que minha tia começou a ter vários sonhos com a minha avó dizendo para comprar uma Bíblia para mim. E aí, minha tia comprou essa Bíblia. E logo em seguida eu comecei a frequentar um grupo de jovens, assim, a pulso, né? Porque as meninas ficavam insistindo lá na minha rua. Eu falei, gente, eu vou para essas meninas pararem de encher meu saco. E eu fui. E na outra semana eu já queria estar lá de novo, eu já queria. E sempre começou na Igreja Católica? E isso, sempre... foi. Não, eu sempre tive a certeza de que o meu lugar era dentro da Igreja Católica, assim. Uhum. Fui para vários, fui para Quadrangular, Assembleia, né? Aí eu não, aqui não é o meu lugar. E as pessoas dizem, não, mas aqui, não. Eu quero ver, o Jesus que tem aí, eu quero ver aqui. Se aqui for de verdade, vai acontecer do mesmo jeito que acontece aí. Né? Eu sempre fui muito ousada, né? Assim, de falar com respeito, lógico, mas eu sempre fui muito posicionada nesse sentido, assim. Muito bom. Acho que agora cabe a próxima pergunta, Padre. Vai, Léo. Qual a experiência mais marcante quando tu girou essa chave de tu sempre foi de Deus, assim, de dizer não ao pecado, dizer não às coisas do mundo, como era a B, mesmo depois de ter girado essa chave, dizer não quero mais o candomblé, quero Jesus. Mesmo assim, tu permaneceu numa vida de santidade, como foi e o que mais te marcou, né? Qual a experiência que mais te marcou quando tu girou essa chave? Aí depois, eu sou fruto da JC, né? E eu tive muitas, também. Né? Tem gente abraço que tem, pra JC. Tem gente aqui, eu vou quebrar preconceitos aqui. Eu defendo a bandeira da JC, porque eu sou um fruto da JC. Quero mandar um abraço também pro meu irmão de comunidade, o Neto. Nós somos fruto da JC. Nós tivemos um encontro e me deu maior força para entrar assim, lá na frente, depois de algum tempo, viver uma vida de santidade. Valeu a pena. Muito. Valeu a pena. Tamo junto. Então, assim, eu digo, se eu não tivesse vivido o que eu vivi de experiências no EJC, trabalhando nos encontros, eu não estaria aqui, né? Então, eu precisei viver essa trajetória, porque eu tenho, às vezes, algumas coisas assim com as pessoas que dizem, mas o EJC é isso, tarará. Mas se não fosse aquele fruto, aquela primeira experiência, poderia ser que eu não estivesse aqui, né? Então, ali foi o início do meu caminhar. Muita gente conhece Jesus ali. Isso. Começa e aí eu lembro que eu experimentei nos encontros, eu dizia, gente, peraí, o que eu estou vendo ainda é muito pouco. E cada ano eu queria... A sede aumentando, eu queria melhorar uma coisa, fome. eu queria melhorar uma coisa. E eu ia muito para os retiros da renovação. Eu também nunca gostei de carnaval, né? E tipo assim, eu era do rock and roll, né? Então, assim, eu não curtia muito. Era da galera da alternativa. Né? Da galera alternativa e tal. E aí eu não gostava muito de carnaval, tipo, eu ficava em casa, eu ia para retiro, né? E aí, em um desses retiros, aí eu fui tendo uma experiência maior e comecei a frequentar a renovação. Mas eu acho que o boom mesmo para dizer assim, é isso que eu quero da minha vida. E quando eu entendi, tipo assim, minha vida é numa comunidade, eu preciso estar sob um carisma. Foi quando eu fiz um retiro. Maria, não vou lembrar não, porque tem muito tempo. Acho que foi, sei lá, 2000 e alguma coisa, 2007, 2008, não lembro. Eu lembro que eu fiz um retiro chamado Revolução Jesus, que é lá da minha cidade. E eu lembro que foi com o Adriano Gonçalves, da Canção Nova, e com a Fernanda. E ali eu falei, é isso que eu quero ser. Eu quero ser missionária, é isso que eu quero ser. E aí eu comecei a me preparar espiritualmente, porque a única referência na época de comunidade que a gente tinha era a Canção Nova, né? Canção Nova, isso. Não tinha outra, assim, você via falar uma ou outra perdida, mas isso. Lá mesmo, no contexto da minha vivência, era a Canção Nova, ou se não, o Carmelo, umas coisas assim, né? Que não dava pra mim, com certeza. Isso aí eu tinha grande certeza, não. E aí, quando eu falei, gente, vou ver, né? Então, eu comecei a estudar as coisas da Canção Nova. Então, eu lia muito, assistia muitas pregações de Monsenhor Jonas. Mas eu acho que o boom mesmo foi nesse retiro, assim.
Do Revolução Foi como a Jesus. experiência lá, B? Lá Foi assim. Foi no momento de oração. Na mesma medida que eu tinha uma sede muito de Deus, eu tinha muito medo. Então, por exemplo, eu fiz de se entregar, eu fiz 10 seminários de vida, gente, isso não existe. Dos 10 eu corri 9 e fiquei em 1. Até o final, né, na parte da efusão. Sim. Então eu tinha muito medo de viver essa experiência. E eu lembro que nesse retiro eu queria tanto viver, mas ao mesmo tempo o meu medo me bloqueava. Medo de quê? De mudança, padre. De Por tipo quê? assim, Porque tu tinha uma vida, tu tinha vida de bagaça, assim, B. Não, mas eu gostava muito Era bagaça, tipo, da música, de sair, eu gostava muito de sair. Tipo, eu já não bebia mais. Não, porque eu bebi muito nova, 10 aos 18, aos, sei lá, 12. Gente, a gente não sabe a vida toda de B, não, sabe? A gente tá perguntando aqui, né? Tá sabendo agora. A gente entrou só em um assunto. Aí, assim, nesse... Segura aí, né? Vamos abrir um parêntese aí. Nessa vida que tu gostava de sair e tal, tudinho, tu chegou a usar droga? Não, nunca usei. Eu sempre tive muito medo. Porque eu tinha um respeito muito grande pelos meus pais. E eu lembro que meu pai uma vez teve uma conversa com a gente e falou assim, ó, você pode fazer tudo, mas tudo que você fizer, a consequência é sua. Então eu sempre pensava, se der um negócio errado aqui, gente, a consequência é minha. Então tinha muito medo, mas assim, cheguei a namorar com pessoas que usavam drogas, a conviver muito, mas eu sempre tive muito aquilo firme em mim. Não, isso aqui não dá pra mim. Eu tinha muito medo, assim, muito, muito, muito. Então eu nunca usei. Eu acho que a única foi, mesmo fumei cigarro normal e bebia muito. E aí chegou um momento que eu falei, isso aqui não dá pra mim. Não dá pra mim. Deus ia me incomodando, sabe? Mesmo nas minhas fraquezas, mesmo ainda não tendo uma vida toda doada, ele ia me incomodando. Até que eu falei, não, isso aqui não dá pra mim. Aí, na parte da efusão, era disso que tu não queria largar. Era essa... Era um medo. Porque é muito, assim, o mundo é muito gostoso, isso, né? É porque eu sabia que, por muito exemplo, massa. Quando Jesus me pegasse, não tinha jeito. Tipo assim, eu não tinha como voltar. Não ia ser mais o meu querer, ia ser o querer de Deus. Ou não, era assim, né? Eu era muito consciente disso. Eu falei, gente, quando o Espírito Santo vier, você tem noção, não vai. Eu quero viver mais um pouquinho. Isso, e eu falava assim, meu Deus, e os meus amigos agora? Quero tipo provar assim, mais. Você não vai ser aceito, sabe? É um boom de coisas na sua cabeça. Isso, qual era a tua idade, né, no tempo? Acho do Revolução, acho que era 18, 19. Oxe, 20, saindo da adolescência, né? Era muito louco. Aí eu falava, meu Deus. Aí eu lembro que nesse dia eu fiquei impactada, olhando todo mundo, vivendo aquela experiência, e eu não vivi nada. Mas aquilo mexeu tanto comigo que eu voltei para casa frustrada. E falei assim, repare só, o próximo ano... Isso lá em Maceió, né? Próximo ano eu não vou fazer isso. E eu esperei, eu contava os dias para ter de novo. Eu lembro que eu falava muito, meu Deus, vai ser quando? Eu ficava olhando as coisas lá da comunidade para saber. E aí, quando saiu a data, eu falei, eu saí de casa consciente de que naquele momento eu iria viver aquilo. Amém. Eu lembro que eu ficava contando, já foi no ano seguinte, eu já ficava contando o tempo, Jesus, vai chegar. E eu lembro que a minha amiga falava assim, ei, daqui a pouco é fusão, depois do almoço. Quando isso já me deu muito tremendo, eu falei, eu lembro que eu foi com o Tiago Tomé, né? Eu nunca me esqueço disso. Aí eu falei, Jesus, é agora. Aí a minha amiga, Virginia, eu tô com medo. Eu estou com medo também, mas a gente vai com medo, porque eu disse, eu não tô com medo sozinha. Eu lembro que naquele momento eu abri os meus braços. Eu falei, Jesus, eu tô morrendo de medo, mas eu não quero mais correr. Eu esperei. O ano passado eu me arrependi. Eu não quero sair daqui arrependida de novo. Aleluia. Eu lembro que eu abri os meus braços. E essa minha amiga do lado também, ela olhava pra mim. Tu me abre os braços. Eu lembro que cantou a música, né? Hoje o Céu se abre, né? Do Valmir Alencar, que eu não vou cantar aqui, lógico. Que eu tô rouca. Não vou passar vergonha aqui nesse programa. A garganta tá... E aí eu lembro que quando a gente... Começou isso, quando eu tava orando, o pior que sabe aquela coisa, parecia que saía de dentro, assim, que eu não controlava, eu olhava pra mim e me contava assim, ei, você tá vendo o que tá acontecendo comigo? E ela, tipo assim, tá vendo o que tá acontecendo comigo? Foi a primeira vez que tu orou em línguas? A primeira vez que eu orei em línguas, mas assim, foi surreal aquilo. O momento mais marcante. Mais marcante. Foi o teu batismo, né? Muito, e depois daquilo ali, eu lembro que tudo mudou, a minha visão de mundo mudou, sabe? Eu andava com os meus amigos e tudo mais, mas tipo... Não sei, eu me senti estranha no meio deles. O meu pensamento não era muito compatível, sabe? Uhum. Eu sempre me achava estranha. E aí as pessoas diziam assim, por que você ama tanto Jesus? Eu disse, não sei, eu só sei que eu amo, né? E tinha coisa que eu não sabia, eu ia pesquisar, eu ia atrás dos padres, perguntar, o povo não sabia me responder. E eu ia me embora perguntando. E vivendo a experiência, né?
E aí começou a trabalhar, não só participar, mas também a se envolver nas coisas da igreja. Isso. Aí eu lembro que aí eu comecei a fazer o vocacional na comunidade. Aí foi quando teve um retiro da gente que foi Pádua, acho que Jéssica e Jorge. Foi quando eu conheci Jorge. Acho que foi 2015, sei lá. Foi por aí mesmo? Foi, né? Eu lembro que eu conheci Jorge. E eu nunca vou me esquecer que eu estava panfletando. E aí o Igor Félix, falou assim... Jorge vai estar lá, não sei o quê. Eu falei, vai. Eu disse, meu filho, não sei nem quem é. Abraço, Igor. Tamo Uhul! Marca ele aí pra ele assistir esse conto. Aí eu falei, Jesus, quem é esse homem? Ele disse, querida, ele olha pra você sem repouso. Eu disse, já gostei desse homem, já quero. É esse aí mesmo que eu tô atrás. É esse aí que eu tô atrás. E aí eu lembro que a gente foi, aquele retiro foi incrível. Então foi mais uma confirmação. E aí eu tava no processo vocacional, né? E eu lembro que depois, conversando, a gente foi discernindo que ali não era. Tipo assim... E parece que era uma coisa, todas as pessoas diziam, esse lugar aqui é muito pouco para você. Gente, então qual é o meu lugar? E isso começou a me frustrar, né? Porque eu já tinha escrito carta para Canção Nova, eu tinha me preparado, né? Para viver aquilo, assim. A minha vida era toda pautada para viver uma vida em comunidade. Muito massa. Então, assim, eu já vivia um vocacional sozinha, né? E hoje, assim, a gente vê que as coisas são bem abertas, você tem mais acesso. Antes era tudo muito restrito, né? Os retiros, assim, para se falar de efusão, era aquela coisa mais... Não, vai ser agora. Era tudo muito fechado, assim. Sim. Isso é da minha percepção, né? Mas, assim, eu via muito... Hoje não, hoje a gente tem uma liberdade de espírito muito grande, né? Para que o Espírito Santo faça. Então, naquela época, eu acho que eu sentia muito disso, assim. Sim. Então, a gente tinha que beber das fontes. Então, começou a chegar as novas comunidades lá, e aí eu fui conhecendo. Tinha algumas que já estavam há um tempo, mas a gente acaba não tendo tanto acesso. E aí eu fui indo. Onde tinha comunidade, eu ia, porque era onde eu ia beber, né? E vale falar aqui também que por isso que nós somos o que somos, né? A comunidade Cairós, por isso o carisma da gente. É o que Jorge fala... E a gente vê que a verdade é essa, né? O mundo só tem jeito através do batismo no Espírito Santo. O que vai mudar é o batismo no Espírito Santo. Então, por isso que muita gente estranha o jeito da gente. Porque toda vez que a gente está em um lugar, toda vez que a gente está rezando, a gente ora pedindo batismo. A gente ora pedindo batismo. O que é ser comunidade Cairós? A gente fala até isso, é uma das frases da gente, é viver um contínuo Pentecoste, né? É clamar, é a nossa espiritualidade, é isso. Nossa espiritualidade é essa, pentecostal, é viver o Pentecoste, né? A gente tá ali, pode ser quem for, a gente vai pedir para Deus, ele batizar você pela ação do Espírito Santo. A gente vai pedir isso porque a gente sabe, porque a gente é fruto do batismo no Espírito Santo, né? E a gente só confirma, né? O testemunho da B aqui, só confirma que é isso, a gente nasceu para isso. A renovação carismática nasceu para isso. Para meter a mão na cabeça e xaralá, você pedir a porção redobrada do Espírito e pedir para que o Espírito Santo batize-nos. E é isso, a gente não podemos mudar, não podemos nos calar. Quantos homens de Deus, vale dizer isso aqui, né, B? Quantos homens de Deus, principalmente meu fundador, qual quero aqui mais uma vez ser grato. Quero ser grato com você, meu fundador, por tanto ser perseguido por esse jeito Cairós, desse jeito pentecostal na Igreja Católica, que foi ainda hoje, né? Mas hoje é mais fácil, como tu fala, né? Hoje é mais fácil de a gente clamar e tal. Mas antigamente, no tempo de Jorge, não, nos anos 90 para os anos 2000, né? Que ele vivia já essa espiritualidade quando ele foi convertido, né, e trouxe no início dos anos 2000 ali, essa espiritualidade pentecostal. Jorge levou muita pancada, né, e permaneceu acreditando, porque se ele mudou de vida, ele acreditava também que uma geração, que um povo também ia mudar de vida através do Espírito Santo. Eu quero agradecer demais a você, meu fundador, em nome de toda a comunidade, queremos agradecer. Te amamos, fundador. Obrigado por permanecer, velho. Só permanecer acreditando no Espírito Santo, que esse é o legado que o Senhor deixou, que deixa para nós, né? É que o mundo só vai mudar, as pessoas só vão mudar pelo batismo no Espírito Santo. E tantos outros homens de Deus, né? Padre Jonas, a gente é fruto de Padre Jonas, Padre Eduardo, lá do século XXI, que são pioneiros da renovação carismática aqui no Brasil. Enfim,
muito obrigado por vocês, né? Homens e mulheres de Deus, a tia Laura, muitos homens de Deus e mulheres de Deus que apresentaram essa espiritualidade para nós. E nós somos frutos disso, né? Muito. A B é fruto disso, né? A inovação. Não tem como negar. É isso. Próxima pergunta na telinha. Bem, tá. Você tinha medo de se entregar ao Espírito Santo por medo de perder, né? De abrir mão do que era antes. E hoje, o que te faz ou fez lutar pela santidade? É tão engraçado, né? Eu acho que eu já tinha, acho que desde criança, uma sede por almas, né? Eu acho que quando tá tudo no propósito, a gente só vai entender depois. Mas eu acho que a minha sede, para que as outras pessoas sintam e vivam aquilo que eu vivo com Jesus. E, primeiro, foi fácil para tu deixar, tipo, os costumes antigos, né, para buscar a santidade? Foi fácil para tu esse processo? Nesse período já, porque assim, eu já tinha me preparado muito para fazer o processo vocacional da Canção Nova, então assim, eu já tinha, mas de início, eu lembro que eu ia para as reuniões da JC, por exemplo, eu tinha vergonha de levar a Bíblia. Eu ia na bolsa, não, vai dentro da bolsa, outro dia, meu Deus, os meus amigos antigos estão, tipo, de esconder, e depois não, eu falei, não, isso aqui é a minha realidade, né, isso aqui é a minha verdade. Mas eu acho que eu enfrentei algumas coisas, assim, mas muito de... Porque a gente tem uma visão muito que, na Igreja Católica, mas você pode tudo, né? As pessoas esqueceram realmente do que é divino, né? Sim. Dentro da nossa espiritualidade. E eu vejo que a gente precisa lutar muito por isso, né? Então, eu sempre fui muito... Como eu sempre fui muito de indagar as coisas e tal... Eu sempre quis fazer o certo. Não, peraí, você está errado, né? Eu não gosto desse termo católico praticante, né? Eu sou música não praticante. Né? Não existe. Eu sou cantora não praticante, não existe. Sabe? Então, assim, eu vi um meme, um cara dizer assim, eu sou bonito, só que não praticante. É tipo isso, tipo... Não existe, ou eu pratico ou eu não pratico. Então, assim, se eu estou praticando, eu quero praticar de verdade, né? Eu tinha muito medo, algo que eu tinha muito medo nas minhas orações, eu pedia muito, Jesus, eu não quero estar dentro da igreja e não ter vivido uma experiência com você. Porque eu via que muitas pessoas estavam dentro da igreja, faziam toda aquela parte dos ritos e tudo, mas elas não tinham experiência com Jesus. A intimidade, né, Bem? Muito, nem intimidade e nem uma mudança de vida. Eu acho que todas aquelas, se você for olhar na Bíblia, todas as pessoas que tiveram experiência com Jesus, elas mudaram de vida. Verdade. Então, assim, como é que eu tenho experiência com Jesus e eu quero viver a mesma vida? Não tem como. É tipo, tem coisas que você vai ter que deixar. Isso. E daqui a um tempo, no início, você vai sentir falta, lógico que você vai sentir falta. Não é uma pessoa que bebe, para de beber. Meu Deus, eu estou sem tomar Coca-Cola. Jesus, não posso tomar Coca-Cola. Toda hora fala, né? Falo, Jesus. Né? É difícil. A luta pela santidade é um desafio diário, né, Bia? Mas eu acho que o segredo para se lutar também é você ter um propósito. Muito. Né? Você não para de fazer algo à toa, né? Você mira alguma coisa, algum alvo, algum propósito, e aquele propósito vai lhe impulsionar a cumprir essa abstinência, esse jejum, seja lá o que você vai se submeter. Mas eu acho que pessoas que caminham sem propósito, elas podem parar à toa, elas podem voltar atrás, ou elas podem fazer algo que às vezes nem perceba que está fazendo, né? Porque você não tem aquele impulso, aquela coisa que, sabe, vale a pena, né? A luta vale a pena. E uma coisa que acontecia muito comigo, eu tinha uma inconstância muito grande. Que acontece com muita gente hoje em dia, em alguns momentos eu queria, às vezes o povo diz, meu Deus, você tem quanto tempo de caminhada? Eu disse, peraí, você quer assim, certinho, ou você quer das idas e vindas? Da última queda. Que vale, você quer da última queda? Porque assim, eu não tinha queda, por exemplo, eu caí nisso, não, as minhas quedas eram as minhas crises, eu acho que o meu maior inimigo sou eu. É de todo mundo. Quando eu dizia assim, eu não quero mais isso, eu usava muito termo assim, eu não quero mais brincar de ser de Deus. Tipo assim, de chegar aí, eu tenho uma relação muito assim, né, transparente com Jesus, e eu disse assim, Jesus, eu não quero mais ser sua, eu não quero mais ver as tuas coisas. Então, assim, tipo, me deixa em paz um tempo. E aí eu ia lá, quebrava a cara e voltava, né? Me restaurava e voltava. Mas aí eu fui entendendo. A maioria das vezes que eu tentei desistir ou que eu quis ir, Jesus sempre dava um jeito de fazer com que eu não fosse até o final, assim. Eu afastava um pouco, mas eu não conseguia, existia um limite. E eu acho que também a outra coisa é que todas as vezes
era por algo que eu não deixava Jesus curar. Era algo da minha história, do meu passado, das minhas feridas, que me fazia inconstante. Então, a partir do momento que hoje, eu trabalho muito a minha identidade hoje, né? Ontem a gente falava muito com as meninas sobre identidade. A partir do momento que você sabe o seu propósito e você sabe quem você é e a sua identidade, parece que as coisas se encaixam, né? E aí você consegue prosseguir, porque você está no seu propósito sabendo quem você é. Às vezes eu estou no meu propósito, mas eu nem me reconheço. Eu perdi a minha identidade, eu não sei quem eu sou mais. Sim. Né? E eu acho que isso é da luta da santidade. Tipo assim, quando eu sei a minha identidade, eu sei que eu sou filha de Deus, que eu sou filha amada, eu sei que existe um projeto de Deus sobre a minha vida, e através da minha vida, alcançar outras pessoas, isso começa a fazer sentido. Né? Porque não para aqui. O meu alvo é o céu. Então, às vezes, a gente está caminhando dentro da igreja, empurrando com a barriga, porque a gente não sabe nem para onde a gente quer ir. Isso. Né? Tipo assim, eu estou na igreja, quer ir para onde? Tô indo. Não. O teu ministério é por quê? Por que tu, Sei, tu tá cantando por quê? Tu tá pregando por quê? Tu tá... E as coisas precisam fazer sentido, né? Vocês estavam falando, eu fui lembrando de algo que foi muito marcante, e a gente vai precisar voltar na história. Quando eu fiz a JC, eu lembro que eu trabalhava já, né? E eu trabalhava no salão, e eu conheci uma moça, ela era evangélica, e a gente tinha uma diferença imensa de idade. E ela trabalhava com jovens. E ela tinha aquele jeito maravilhoso, assim, que você ouvia ela falar de Jesus, tipo assim, 5 horas seguidas. E eu lembro que um dia ela falou assim, vai lá na minha casa que eu quero rezar com você, fazer uma oração. Eu falei, eu vou, né? Ela é profeta, eu gosto, vou lá. Ela fala as coisas, assim, Deus fala com ela, eu vou lá. Fala, como assim, B? Salão? Por que salão? Ai, gente, sou designer de unhas. Me siga no Instagram. Você que é de Maceió. Por favor. Minha gente... Tornem minhas clientes, tá? É um pacote, é oração. É um acompanhamento psicológico. Tem tudo. Você pode desabafar, chorar, né? Eu sou diferenciada, por favor, né? Pacote completo. Já vai com a bênção. E se falar que foi porque ouviu aqui do podcast, tem desconto. Tem desconto. Eita, gostei. Aí. Aproveita, promoção. E aí eu lembro que eu fui, né, lógico, na casa dela, naquela sede, né, que a gente não sabe o que é sede, eu disse, eu vou lá, né. E eu lembro que ela orou em línguas e tal, e falou muita coisa. E uma das coisas que ela falou assim, você precisa se quebrar muito. Aí eu olhei pra cara dela assim, tipo, eu não. Tem aquela coisa, eu não. E ela falou, você precisa se quebrar muito. Você vai precisar perder muita coisa para viver aquilo que Deus tem pra sua vida. Aleluia. Aí eu, Tame. Aí eu falo assim, não, eu não vou deixar o rock and roll. Não, eu não vou deixar as festas. Sabe, na minha cabeça só isso, assim, martelando. E eu lembro que uma das coisas que ela falou... isso depois da experiência do batismo? Não, foi no EJC. Sim, desculpa. E aí eu lembro que ela falou assim, outra coisa, você vai ser uma grande pregadora. Aí eu falei, não, você tá doida, eu não falo em público, eu sou da resenha com os meus amigos, mas eu falo em público, pegar no microfone. Não, mulher, esse negócio aí que Deus tá te dizendo não tá certo não. Ela disse, Virgínia, eu não mentiria, eu vi você pregando. Aí eu falei, tá bom, se você viu, tá certo. Aí eu disse, se for, vai acontecer, não vai não. Ela disse, mas você vai ter que se quebrar muito. Porque você não quer sair dessa vida. E tipo, não era uma vida assim, desregrada de relacionamento. Não, nada disso. O meu negócio era música, essa coisa de estar nas festas, pela música, sabe? Apreciadora e tal da música, da cultura. E eu falava assim, ai meu Deus do céu, eu não consigo, a minha vida é isso, eu não consigo, né? A minha faculdade tinha a ver com isso. Eu falei, não vou deixar, dá para conciliar, né? O relativismo, dá para conciliar e tudo mais. Dá para ajeitar. E aí eu lembro que ela falou assim, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falei, na Assembleia de Deus eu não quero, não. Não, as roupas, não, eu não quero, não. E não sei o que, não, minha voz da Assembleia eu não quero, não. Eu lembro que ela falou assim, não, ela era muito inteligente, né? Ela tinha uma sabedoria. E ela falou assim, não, eu estou perguntando se você quer aceitar Jesus, onde ele lhe enviar. Eu falei, se for na minha igreja católica eu quero, porque eu me sinto chamada na igreja católica. E ela falou assim, não, eu não estou falando aqui que você é na católica, que você é na Assembleia, eu estou falando se você quer Jesus. Eu disse, Jesus eu quero sim, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. Eu disse, aceito. E aí eu lembro que eu desafiei ela, eu falei assim, se a minha igreja católica for de verdade, eu vou ver tudo que você vive. Eu vou ver profecia, eu vou ver palavra de ciência, porque eu já estudava sobre isso, né? Não tinha experiência disso, mas eu sabia que existia a palavra de ciência. Eu disse, eu vou ver profecia, eu vou ver as pessoas botando os caroços para fora, os câncer, porque ela me contava muito das experiências de cura. Eu falei, eu vou ver tudo isso, eu vou ver o povo orando em línguas, eu vou ver o povo clamando, eu vou ver tudo isso.
Se a minha igreja for de verdade, eu vou permanecer lá e eu vou ver isso. Meu Deus, para que eu disse isso, né, gente? E aí, pronto, eu comecei nesse processo. E viu, velho? E vi, né? Opa, quando eu cheguei... Eu fiquei com vergonha de fazer essa pergunta. Não, tem que fazer, tem que fazer. Não, porque se for de verdade, mas é de verdade. E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui... Porque eu já visitei muitas comunidades, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais visitou comunidade. E eu lembro que o povo dizia, Pi, tem uma comunidade nova aqui, vai lá. Eu lembro que o Shalom chegou lá e todo mundo, você precisa ir lá, porque você sabe que é de comunidade. Eu sempre soube que eu era de comunidade. Só que eu tinha um apego, sabe, à minha paróquia, o cuidado com os jovens de lá, o amor pelas almas me fazia não deixar. E aí um dia Jesus falou assim, é tempo de você sair, porque aqui já deu. Eu preparei pessoas para estarem realizando aquilo que você realiza e você não está deixando. Meu Deus, isso me matou. Eu falei, não, então eu vou sair. E eu lembro que eu fui para uma vigília, e aí eu estava conduzindo uma vigília com um seminarista, que hoje ele é padre, assim, maravilhoso, padre Daniel, incrível. E eu lembro que ele, dias depois, me ligou, do nada, oi, eu sou o seminarista Daniel, bom, tudo. Ele falou assim, eu acho que é tempo de você já sair da sua paróquia, né? Deus já tem falado muito. Você sabe o seu lugar dentro de uma comunidade? Eu falei, sei, mas eu não quero. Tipo, aí eu disse, mas eu vou para a comunidade, povo, aqui é pouco, eu já estou cansada. Ele disse, mas Deus vai lhe mostrar o seu lugar. E aí eu comecei, né? Tipo, aí comecei a frequentar o Shalom, eu tenho muitos amigos lá e tal. Mas sabe aquela coisa, tipo, não, aqui não é o meu lugar. Aí minhas amigas, e aí? Aí os meus amigos têm muito isso. Você vai para uma comunidade, você já vai lá, o povo já lhe pega, né? Já faz a sua cabeça. Eu falei, ninguém faz a minha cabeça, gente, porque lá não é o meu lugar. Mas eu vou beber da fonte até onde der. E eu lembro que eu fui para uma, fui para outra, até que eu parei nos Sarados, né? Aí teve um tempo que eu me afastei mesmo, acho que eu estava tão frustrada, né? Meio que eu... Na busca e não muito, encontrava, né? Não encontrava, não matava a minha sede. Sim. E aí eu comecei a me frustrar e eu falei, não, eu preciso de um tempo, Jesus. Eu quero um tempo para mim. Mesmo que eu quebre a cara, eu preciso de um tempo. E aí, nessa volta, os Sarados me ajudou muito, né? Eu conheci pessoas incríveis. A tia Claudinha, meu Deus, incrível. Minha madrinha. O Ed, né? Que foi uma pessoa que me ajudou muito, assim, a discernir isso da comunidade da Cairóis e tal. E eu lembro que quando eu tava Abraço lá, também, Ed. Tamo junto, Um beijo. E aí eu lembro que minha madrinha falou assim, e aí? Aí eu falava, falta alguma coisa aqui. Que eu não sabia o que era, sabe? Eu amava Sarado, mas falta alguma coisa. Eu lembro no dia de fazer o compromisso, a menina me ligou, Virginia, você vem fazer o compromisso? Aí meu coração queimou. Você não vai? Eu falei, eu não vou. Ela, eu disse, meu coração queimou para eu não ir, eu não vou. Ela, tá certo. Eu falei, Jesus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas assim, quando eu disse não vou, e ela tá bom, eu fiquei aliviada. Eu falei, eu preciso descobrir, né? E eu lembro que o Ed tava aqui, aí a gente veio pro CJK, eu já conhecia Jorge, já sabia meio que da comunidade, mas assim, o Ed queria muito vir para cá, para o CJK. Eu falei, então vamos. Ele falou que tá aí, a gente veio. Quando eu pisei aqui, eu falei, Jesus, como eu amei esse lugar. Meu Deus. Mas no meu coração eu era Jovens Sarados, né? E aí eu fiquei. E aí dias depois a gente voltou e tal. E dias depois o Ed foi embora, voltou para São Paulo. Eu lembro que ele ligou para mim um dia e falou assim que estava na missa. E aí ele falou assim, quero lhe fazer uma pergunta. Não sei nem se ele lembra disso. Mas ele falou assim, quero lhe fazer uma pergunta. O que é que você sente pela Cairóis? Ai, aquilo me matou. Aí eu falei, é para eu responder, meu Deus. Eu falei, eu amo a Cairóis, não sei, eu gosto de lá. Aí ele falou, reze. E nesse meio tempo eu encontrei Jorge em Aracaju. E ele falou assim, bem, enquanto não tem sarado lá na sua cidade, vai pra célula, tá tendo célula, e fala com o pessoal. E aí eu conheci uma menina da minha paróquia que frequentava a célula. Ela falou assim, Geraldinho vai te dar carona. Eu falei, já quero esse Geraldinho na minha vida. Foi aí que tu conheceu o Geraldinho. Foi aí que eu conheci o Geras. Ele foi me buscar em casa, me deu uma carona. A carona da graça. A típica carona de Geraldinho. A carona da graça. É o Geras Tour. Geras Tour. No carro da graça. E aí, quando o Geras foi lá, já tava Geras e Rivas. Rivas, te amamos, viu? Amém. É baratinho, pô. Eu lembro que aí a gente já foi partilhando e tal, não sei o quê. E quando cheguei na célula, aí foi incrível. Meu Deus do céu. Eu falei, gente, como é que eu não tava aqui antes nesse lugar? E aí eu ia pra célula pra beber da fonte, mas eu era Jovem Sarados. Sim, sim. E aí eu lembro que um dia aquilo começou a me inquietar. E eu comecei a entrar em oração. E eu falei, Jesus. Aí quando foi um dia, eu saí da missa e eu liguei pra Jorge. Eu lembro que tinha acabado um evento aqui. Eu falei, eita, eu não vou ligar. Aí eu falei, não, se eu não ligar agora, eu não ligo mais. Esse evento já acabou de tarde, eu vou ligar sim.
Se ele me atender é porque é de Deus. Aí quando eu liguei, aí eu falei, Jorge, eu tô meio confusa. Né? Eu acho que Jorge deve receber tantas ligações assim. Né? Ai, meu Deus, eu tô muito confusa. Aí ele coloca só, Ele estourando. E aí eu lembro que ele falou assim, vai pro vacacional da praia. E pra ver, não sei o quê, né? Você é do Padre de mim. Eu falei, ai, Jesus. Mas eu não tinha feito compromisso até então. Né? Tava no processo. E eu falei assim, eu vou. Desliguei. Acho que Jorge nem achava que eu ia, né? Vai nada. Vai não. Menina, naquele dia, então, eu me organizei pra tudo. Falei, Rafa, como é e tal, é barraca, é isso, é aquilo. Eu comecei a organizar as coisas e falei com Fernanda. E aí, vamos, não sei o quê. Aí, Geraldinho, eu vim lhe buscar dia 2, viu? Que ele vai mais cedo. Eu falei, gente, tá tudo certo. Eu vou. Minha mãe, Virginia, você vai pra uma barraca? Eu disse, vou. Como? Eu disse, não sei, minha filha, eu só sei que eu preciso ir nesse lugar. Agora, como é que eu vou dormir em barraca? Você nem montar barraca, eu sei que tem uma barraca, até uma barraca lá no meu quintal tinha guardado. E eu fui-me embora. Quando eu cheguei lá, e Jorge olhou pra mim e falou, Sarado perdeu. Não sei o que. Eu falei, aí eu já entrei na comunidade naquele final de semana mesmo. Que bênção. E tô aqui até hoje. Você que não sabe do que se trata vocacional, da praia, todo ano, de início do ano, né, em janeiro, a gente faz o primeiro retiro vocacional, que é lá na praia de Tamandaré. A gente tem um sítio lá. Se você quer saber mais informações, a gente vai deixar o nosso contato aqui na descrição. Você entra em contato com a gente, que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E pegando, como de Geraldinho, né? Pegando o gancho aí. Geraldinho, pegando o gancho. Quero também falar, dia 4 de dezembro, em Maceió, vai ter o Ilhado, segunda edição, lá no mesmo lugar, na Massagueira, lá. Isso. Na ilha, numa ilha da Massagueira, que é da comunidade Nova Jericó, que nós queremos mandar um abraço, nossa comunidade irmã. Deus abençoe o missionário Anderson, todos os membros. E a gente vai estar lá. Inscrição já está liberada, já está no segundo lote, Já está no segundo lote, né, Caio? Segundo lote já liberado. Então você vai lá, compra o seu ingresso, que é surreal, é muito massa. É uma presença de Deus muito... Aí vai me conhecer. Vai conhecer a B. Você tem essa oportunidade de conhecer a B. Simbora, vai ser muito massa. Mas é isso, perde não. E é bonito a gente partilhando. A gente sempre acaba falando um pouco do nosso carisma, né? A gente tenta ir para outro tema, mas volta para o carisma e a gente vê o quanto o carisma Kairos reúne pessoas de histórias diferentes. Né? Se você for parar para conversar com cada membro da comunidade, tanto Vida quanto Aliança, você vê realidades que você não conhecia. Eu não sabia que B já tinha passado pelo candomblé. Né? E a gente partilhou muitas coisas. Exatamente, e a gente sempre conversou. E assim também as outras pessoas, né? Cada um tem um passado, uma história diferente, que Deus reúne no mesmo carisma, né? Deus reúne no mesmo propósito. Eu acho que isso é enriquecedor, porque aquilo que eu não vivi, ela viveu, mas o que ela viveu acrescenta na minha vida também. Né? Eu tenho como experiência a partir do que ela viveu, daquilo que ela partilhou. Eu acho que isso vai formando todo um corpo, né? A unidade da igreja, a unidade do carisma é fantástico. Perfeito. E vamos para a última pergunta, fechar com chave de ouro. Eita. B, vale a pena permanecer em Jesus? Por quê? Lógico, né? Gente do céu. Se a pessoa, é tão engraçado, às vezes a gente assim, você é de Deus e tal. E tem gente que acha que a nossa vida é as mil maravilhas, né? A gente passa muito perrengue. Mas assim, é algo que eu não quero outra vida. Você me pergunta, você quer outra vida? Não, eu não quero outra vida. Sabe? Eu acho que principalmente hoje, assim, as coisas elas começaram a se ajustar na medida que... Não tem mais tempo para perder, né? Não tem mais, assim. Não dá para voltar. Mais. Eu falei, gente, não dá para voltar. Eu vou voltar para onde? Né? Eu vou voltar para quem? Para os braços de quem? Não existe. Verdade. Não tem como. Não. E eu acho que o que me faz permanecer é justamente isso. Uma das coisas, eu luto muito pela santificação da minha família, né? Então, hoje, principalmente depois que eu ingressei na Kairos, muita coisa mudou, assim. Sabe? Eu até brinquei um dia, da última vez, antes de eu viajar, eu preguei e minha mãe foi, né? Eu acho que foi a primeira vez em tantos anos que a minha mãe me viu pregar. Porque durante muito tempo ela nem sabia. O coração não acelerou não, assim, nervoso. Fiquei, né? Aí eu falei, mãe, não sei o quê. Ela, eu vou nesse negócio de, né, pra ver. Então, assim, ela nem sabia, né? Então, assim, era uma realidade que ela sabia que eu ia pra igreja, mas, assim, ela não sabia. Ela achava que era oba-oba, sabe? Sim. Não existia pra ela uma seriedade naquilo. E isso começou a me preocupar. Peraí, então, o que é que eu tô
mostrando para minha família. Eu acho que o meu primeiro aquibalo, ele tem que ser dentro da minha casa. Yes. Né? Então, eu comecei a mudar. Acho que precisa muito, um processo ainda muito grande, precisa, porque eu acho que é o lugar que a gente mais pega pra gente evangelizar, né? É o campo mais minado que a gente Isso, pisa, na verdade, né? Entendeu? Então, assim, lá, hoje, pra mim, eu vejo que vai gerar muito fruto dali, sabe? Pelo menos, assim, hoje eles reconhecem que eu sou feliz nisso, assim. Porque por muito tempo, tipo assim, ai, será que vale a pena? É perder muito tempo na igreja, né? Então, a gente ouve tanto isso, né? E, às vezes, dos nossos pais, né? Não, você precisa... Eu conversava muito isso com o padre. Às vezes, o mundo, ele criou algo que você precisa, primeiro, projetar a sua vida, ter a sua vida feliz, né? Entre aspas. Não, você precisa ter um emprego bom, você precisa ganhar muito dinheiro. Depois é que vai vir seu filho. Isso. Depois primeiro é isso, né? E pra gente, não. Primeiro é estar alinhado em Deus para que as outras coisas elas venham, para que as outras coisas fluam, porque vai chegar um momento que eu vou ter tudo e eu não vou ter o principal, que é Jesus, né? Eu não vou estar nessa intimidade, eu não vou ter encontrado o real sentido, né? Eu conheço muitas realidades de pessoas que lutaram, que cresceram na vida financeiramente, mas são pessoas que estão vazias hoje, né? Então hoje precisa reconstruir uma experiência com Deus, uma vida em Deus, assim. Sim. Então, acho que hoje, se vale a pena permanecer, vale muito, sabe? E a cada dificuldade que eu enfrento, eu penso que é um cuidado de Deus, assim. Valeu sabe? a pena ter dito não à vida velha. Dizer todo dia, né? Não, a gente é bem radical, gente, porque a gente sabe que se a gente ouvir uma canção, a gente lembra dos momentos e a gente quer... Porque a gente é de carne, né? A gente é de carne e a gente tem que decidir. Por isso que a comunidade é bem séria quanto a isso. É mesmo da cara. Então não pode ouvir música. Não pode. Se você quer viver em outra comunidade, vá. Outra comunidade, mas nós... Porque a gente sabe, a gente veio dessa realidade, B. A gente veio dessa realidade, a gente sabe o que é isso e sabe onde vai dar, né? Nos leva a uma vida que... Enfim, a gente já conversou sobre isso aqui, não dá em nada. E as tentações, elas sempre vão aparecer, né? Mas assim, o que é que eu faço com ela? Né? Eu penso muito assim, quando elas aparecem, eu falo, Jesus, o que é que eu posso fazer? Né? Eu tenho 2 caminhos. Ou ir de encontro ou fugir. É fácil? Lógico que não. Né? É muito difícil, porque a gente é tentado sempre, né? Às vezes, até as próprias pessoas que estão ao nosso redor, assim, que não vivem a experiência, muito disso, vocês são muito radicais, né? Mas não entendem, mas eu acho que o que mais vale a pena é quando você vê que pela sua vida muitas almas foram encontradas, assim, né? E se a gente não for, a gente vai cair, velho. Muito. Porque a gente é muito vulnerável, a gente, né? A gente tá sujeito, Paulo fala isso, né? Aquele que tá de pé, cuida para não cair. Então a gente tem que ser para não cair, não é nem para ser melhor. Claro que não é. Não é para ser melhor do que, eita, eles vivem isso porque quer ser melhor do que... Não, é porque a gente sabe de onde a gente veio, a gente não quer voltar para lá, né? A gente quer permanecer com Jesus, né, B? E eu acredito muitas vezes... é muito, uma coisa muito puritana, vocês querem, né, fazer as coisas para parecer que é muito certinho, mas não, é algo que vem de dentro para fora, porque senão não, também não faz sentido. Não é forçado, não. Né? Não, agora eu vou usar só a roupa assim, porque agora eu sou da Kairos. Não, Deus já trabalhou isso em mim. O Espírito, ele... A gente não faz porque o outro vai ver, não, a gente faz porque a gente não aguenta mais, incomoda. Não cabe mais, não cabe mais. Incomoda, né? A gente não se sente bem. Eu não vou usar uma roupa decotada sem me sentir bem. Foi um irmão que perguntou, acho que foi Rafael lá do Piauí, se eu não me engano, que mandar um abraço pra Rafa aí. Ele disse, não sei se foi ele, foi outra pessoa, enfim. Perguntou pra mim, eu posso fazer isso? Aí eu disse, se essa pergunta já te fez pensar se tu pode fazer, eu acho que tu já tem uma resposta. Isso. Né? Então muitas perguntas a gente já tem a resposta, ainda pergunta. A gente sabe o que é bom e o que é ruim, o que leva a gente à desgraça e o que leva a gente à bênção. Então cabe a gente decidir todo dia, né? É uma decisão diária. É isso aí. Gente, eu não sei se você tá curtindo esse GoCast de hoje, né? Mas tá muito massa. Estamos chegando ao fim, mas antes ainda a B vai dar uma palavra aqui, mas eu quero pedir para você comentar o que você tá achando, o que mais te marcou nesse GoCast. Dá dicas também, né? Dá dicas
temas pra gente abordar aqui. Pessoas. Tragam fulano, tragam ciclano. A gente vai tentar, né, trazer para aqui e pra gente saber mais um pouco da vida, pra gente partilhar. E compartilha, segue a gente, encaminha essa live, esse GoCast para alguém que você ama, quem você não ama também, né? Quem você conhece, quem você não conhece, evangeliza. E tamo junto, é isso aí, né? A gente... não posso fazer muita coisa não, mas você fazendo isso, você já está evangelizando, você está já ajudando a comunidade Cairós. E a gente vive de doação, você que sente no seu coração de ajudar a comunidade Cairós, seja financeiramente, seja com qualquer providência, né? A gente vive de doação, a gente vive da providência, vive daquilo que Deus coloca no seu coração para ajudar a gente. E a gente está aqui, de braços abertos para receber. E se você mora aqui pela região, fica à vontade para vir nos visitar também, né? Na comunidade. Vem, por favor. Mas antes da gente terminar, eu queria que B olhasse para essa câmera dela aqui, da esquerda, e falasse aí. o que você quiser aí. Fala o que você quiser aí para a galera aí, vai. Para você que está nos assistindo, né? Eu acho que o testemunho, né? Isso é muito clichê, né? O testemunho, ele arrasta. Realmente, o testemunho arrasta. Então, às vezes, a minha experiência ou a experiência dos meus irmãos aqui na comunidade pode tocar o seu coração, né? Eu queria muito que Jesus, através desses podcasts, não só do meu, mas de Juninho e os outros que virão, assim, seja um canal da graça de Deus para muitas pessoas, né? E o que eu queria deixar aqui é que vale muito a pena, né? Eu acho que viver a experiência de Deus. Hoje, se você ainda tem dúvida da sua vocação, ou se você tem medo, como em muitos momentos eu tive medo, né? Que você deixe o medo de lado, ou vá com medo mesmo, mas você não deixe de viver uma experiência com Jesus e ver aquilo que Deus quer para a tua vida, né? Eu acho que hoje eu estou vivendo um dos momentos mais plenos da minha vida em Deus, né? Porque eu estou muito alinhada na minha vocação, né? Naquilo que Deus sempre sonhou, assim, para mim. Se você perguntar, qual é o melhor tempo da sua vida? É o tempo que eu estou vivendo hoje. Assim. Então, assim, eu acho que Deus tem um propósito na vida das pessoas. E quando a gente não está alinhado nesse propósito, parece que a nossa vida ainda não faz sentido. Então, se hoje você está vendo esse podcast e sua vida não tem sentido, vai rezar, procura uma igreja, procura a gente na comunidade, se você é daqui da região, se você é de Maceió, vai nos visitar também, mas não deixa, né, de viver a experiência. Às vezes, muitas vezes, tantas pessoas vão passar aqui e elas não vão ser Cairós, mas elas vão ser alcançadas pelo carisma Cairós, né? Então, que você esteja aberto a isso também. Né? Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi incrível. Foi ótimo. Eu gosto de falar pouco, né? Nós que agradecemos, Bê. Obrigado. A gente não podia deixar passar. Né? Não podia deixar de passar a oportunidade de te ter aqui, né, com a gente. Sabe que tu é lá de Maceió, é um chãozinho para estar aqui. E a gente sabe que a tua vida acrescenta na da gente, né? Amém. E a gente não podia deixar isso passar. E eu fico de coração muito grato. Obrigado pela tua vida, obrigado pelo teu sim, pelo que você passou para chegar até aqui. Obrigado por se decidir por Jesus, porque essa geração, a nossa geração, precisa da sua voz, precisa saber da sua vida e precisa, acima de tudo, ver esse testemunho e olhar para a B e dizer, caramba, ela vive de verdade aquilo que ela falou. E é isso, a geração da gente hoje precisa de pessoas como a B, que vive, a gente diz assim, a gente que é comunidade de vida, diz isso, né? Vive lá fora, mas tem como você viver no mundo e não ser do mundo, né? Tem como decidir por Jesus. E B é prova possível, disso. Né? Obrigado, B. E quem sabe numa próxima eu creio que terá, em nome de Jesus. É isso aí, a gente tá muito feliz. Obrigada a você também que tem nos acompanhado, né, que tá sempre junto com a gente, não só aqui no podcast, no GoCast, mas em todas as lives da comunidade, isso, né, Pada? A gente tem o texto com o nosso fundador e tem uma galera que é fiel, todo dia tá lá com o texto junto. Então, muito obrigada a você que tá sempre junto com a comunidade, né, e espera aí que
Vão vir mais podcasts, mais GoCasts, mais convidados, mais temas. Então tá só começando. Isso aí. Pode se despedir, Bê. Se despede da galera aí. Ai, e é isso aí. Dá o teu... Eu tô muito feliz, né, de estar aqui. Você sabe que aqui é minha casinha. E eu tava morrendo de saudade de estar aqui. Meu Deus, pra mim foi um prazer. Acompanhem, minha gente, as coisas da comunidade. Acompanhem os podcasts. Eu acho que isso vai bombar, assim. Amém. Eu tô muito, muito, muito feliz, de verdade, assim, por esse projeto. Eu cheguei aqui hoje, já fiquei sabendo. Meu Deus, eu já quero ver isso acontecendo, assim. Então, eu tô muito feliz por tudo que tem acontecido, assim, na comunidade, sabe? Pelas pessoas que Deus tem colocado, sabe? Deus me fala assim, muito da criatividade, o quanto Deus tem colocado criatividade na comunidade para evangelização, Glória sabe? a Deus, amém. Então, assim, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco e aprender muito com vocês, né? Eu acho que eu aprendo mais. É uma troca mútua, viu? Isso. A Rosane resumiu. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Nós estamos ficando por aqui. Até o próximo podcast, nosso GoCast, né? Tem que se familiarizar. Não, de Juninho eu falei podcast também, tem que falar GoCast. Até o próximo GoCast, se Deus quiser. Foi uma benção, mas não esquece. Tem o link aqui do GoCast com Juninho Queiroz, que foi massa também. Vai nesse link abaixo aí, você pode assistir. Também tem os cortes do GoCast de Juninho, tá muito massa. E temos agora o segundo episódio com a Virgínia, nossa querida B, que foi uma bênção. Muito obrigado a vocês e de coração. Continua ligado no nosso canal do YouTube e em todas as nossas mídias sociais, que tem muita coisa boa vindo aí. E 2021 ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer. Amém. Deus tem muito para fazer também na minha e na sua vida. Amém? Amém. Deus abençoe. Amém. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.